Boa noite a todos e a todas. Nós agora iniciaremos a nossa terceira aula, promovida pela Uninter e eu como aluno do curso de segunda licenciatura em Sociologia. Falaremos e abordaremos nessa terceira aula agora Antônio Conselheiro e a sua biografia aqui no Nordeste. Antônio Vicente Mendes Maciel, era o nome de Antônio Conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, nasceu no Ceará, especificamente na cidade de Quixeramobim, no dia 13 de março de 1830. Era de uma família tradicional que vivia nos sertões entre sua terra natal e Boa Viagem. Foi comerciante, professor e advogado prático, que nós chamamos de rábula, não tinha formação, nos sertões de Ipu e Sobral. Então assim vivia Antônio Conselheiro. Nasceu lá no sertão, lá em Quixeramobim, no Ceará, e tinha uma família razoavelmente estruturada e vivia como comerciante, como professor e como advogado prático. Na sua história, nós vamos ver que ele vai falecer em Canudos no dia 22 de setembro de 1897. Antônio Vicente Mendes Maciel foi considerado um fora da lei pelas autoridades nordestinas, e isso nós já falamos na aula passada, porque Antônio Conselheiro foi considerado um fora da lei, porque não queria pagar os impostos, ao governo, que achava, e a gente continua achando até os dias de hoje, que pagamos muito impostos para ter pouco retorno por parte do governo, E Antônio Conselheiro peregrinava pelo sertão do Nordeste, marcado pela seca, pela fome, pela miséria, levando mensagens religiosas e conselhos sociais para as populações carentes. Antônio Conselheiro também conseguiu uma grande quantidade de seguidores, sendo que muitos o consideravam santo. Muitos o admiravam, muitos seguiam as suas ideias, muitos cumpriam as suas determinações religiosas e moravam na sua comunidade no Belo Monte, lá em Canudos. Há relato de seguidores de Conselheiro que afirmaram que o beato tinha capacidade de fazer milagres e que o mesmo fazia previsões sobre o fim do mundo. Então, o Antônio Conselheiro era essa pessoa que tinha esses admiradores, certo? Que não concordava muito com o governo, que fazia essa sociedade mais justa, igualitária, fraterna, onde todos produziam e todos dividiam, como nós já falamos aqui na aula passada. E essa figura emblemática que vai chegar, nasce no Ceará, mas vai vir até o final da sua vida para a Bahia, especificamente na região de Canudos, no sertão baiano. Após a sua esposa tê-lo abandonado em favor de um sargento da Força Pública, passou a vagar pelos sertões em uma andança de 25 anos. Sua esposa o deixou e, quando ela deixa, Antônio Conselheiro sai pelo sertão pregando nas comunidades. E ele passa 25 anos nas comunidades, chegava numa comunidade, morava, ficava tempos construindo igrejas, construindo cemitérios, rezando com o povo. Então ele vai viver essa peregrinação que vai durar 25 anos da sua vida. Chegou a Canudos em 1893, tornando-se líder do arraial e atraindo milhares de pessoas. Nós falamos isso na aula passada, que Antônio Conselheiro chegou com 600 pessoas na margem do Vaza Barris, que é uma região inóspita, seca, Quem já andou em Canudos, quem conhece a região, sabe o quanto é seco, o quanto a região é inóspita. E chega lá com 600 pessoas. E em 4 anos ele tem dentro da sua comunidade 25 mil pessoas. Um crescimento astronômico em 4 anos. A cobrança de imposto efetuada de forma violenta, a celebração do casamento civil e a separação entre a igreja e o Estado eram provas cabais da proximidade do fim do mundo.
Isso era uma das coisas que o Antônio Conselheiro pregava e que ele discordava da República. Ele não concordava com a cobrança de impostos, como os impostos eram cobrados pelo governo, e também a celebração do casamento civil. Para ele, o casamento tinha que ser abençoado por Deus e pelo religioso, né? Então ele não entendia a separação entre a igreja e o Estado. Essa separação, para ele, era a prova de que o fim do mundo estava próximo. Então vejam só, aqui nós temos uma imagem da comunidade do Arraial Antigo, né? Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o século XVIII, nos arredores da fazenda de Canudos, à margem do rio Vaza Barrete. Com a chegada de Antônio Conselheiro, em 1893, passou a crescer vertiginosamente. Em poucos anos, chegando a contar por volta de 25 mil habitantes, Antônio Conselheiro rebatizou o local de Belo Monte, apesar de estar situado num vale entre colinas. Esse Belo Monte, que a gente vai chamar de Belo Monte, né? Lá antes era chamado de Canudos, em função de uma madeira que fornecia um canudo, né? Que dava dentro da água. Então ali se chamava de Canudos por conta disso, mas o Antônio Conselheiro vai chamar posteriormente de Belo Monte. Como é que se dava essa situação? A situação social. O governo da República, recém-instaurada, precisava de dinheiro para materializar seus planos. Então, o Brasil tinha acabado de sair da monarquia, o Dom Pedro II tinha sido expulso ou mandado embora para Portugal, e aí, nessa recém-república montada que precisava de dinheiro, o governo também resolveu aumentar a cobrança de impostos, né? Então o que é que ela fazia? A escravidão havia acabado poucos anos antes no país, e pelas estradas e sertões, grupos de ex-escravos vagavam excluídos do acesso à terra e com reduzidas oportunidades de trabalho. Então o que acontece? Os escravos tinham acabado a escravidão, os escravos tinham sido abolidos, e como nós sabemos na história, foram largados à mercê. Os escravos não tinham uma profissão, os escravos não tinham uma situação que lhe desse segurança, e aí esses escravos ficaram abandonados à mercê, na miséria, tá? Assim como os caboclos sertanejos, os pobres, os trabalhadores das fazendas, essa gente paupérrima agrupou-se em torno do discurso do peregrino Antônio Conselheiro, acreditando que ele poderia libertá-los da situação de extrema pobreza e garantir-lhes a salvação eterna na outra vida. Então essas pessoas, escravos, índios, caboclos, sertanejos, que estavam na miséria, acreditando no Antônio Conselheiro, eles começam a construir essa nova cidade, com essa nova utopia, né, nessa perspectiva de que vão construir uma cidade mais humana e mais justa. Então veja só, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver que essa cidade de Canudos, ela vai ser marcada nessa perspectiva de destruição. E aí vai acontecer alguns momentos que são importantes para poder começar e dar cunho à Guerra de Canudos. O primeiro momento que vai estourar o estupim da primeira expedição. Em outubro de 1896, ocorre o episódio que desencadeia a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira, vinda de Juazeiro, para a construção da igreja nova, mas a madeira não foi entregue. Então o que acontece? Antônio Conselheiro tinha encomendado em Juazeiro a madeira para construir a nova igreja de Canudos, e essa madeira não tinha sido entregue. Então se espalhou o boato em Juazeiro que o Antônio Conselheiro ia juntar os seus homens e iria invadir Juazeiro para pegar essa madeira a pulso, a força, e trazer, que ele tinha comprado e já tinha pago a madeira. Então se espalhou essa ideia em Juazeiro. E aí o que é que vai acontecer? O governo manda um destacamento policial
de 100 praças sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Eles vão para Juazeiro, esperam em Juazeiro a invasão dos conselheiristas. Essa invasão não vai acontecer, porque Antônio Conselheiro não vai, e aí eles resolvem vir até Canudos para enfrentar. E aí o povo de Canudos vai até Uauá, onde vai ter o primeiro conflito contra a polícia, na cidade de Uauá. E aí, nesse conflito, morrem muitos conselheiristas, né? E também morrem alguns soldados e outros saem feridos. Na verdade, esse primeiro embate, ele vai servir para mostrar à força pública que não seria fácil vencer os conselheiristas, as pessoas lideradas pelo Antônio Conselheiro. E aí o governo vai resolver mandar uma segunda expedição a Canudos. Em janeiro de 1897, enquanto aguardava uma nova investida do governo, os jagunços fortificavam o acesso ao arraial. Ou seja, Antônio Conselheiro já sabia que aquela ideia de sociedade, aquela ideia e aquela comunidade ia terminar sendo destruída, ou que eles iam tentar invadir para prendê-lo, para acabar com o arraial de Canudos. Então eles passam a se preparar para uma invasão contra a sua comunidade, que o governo iria mandar a polícia para dentro do arraial de Canudos, e aí os jagunços vão fortificar os acessos ao arraial. E aí o governo manda, comandada pelo major Febrônio de Brito, né, contou com 250 homens, e esses homens partiram para Canudos com a certeza que iam invadir e que iriam destruir o arraial, né? Mas não foi fácil a surpresa que eles tiveram pelas lideranças comandadas como Beatinho, né, e tantos outros que comandavam a turma de Antônio Conselheiro, né? Então eles partiram triunfantes, certo da vitória, mas voltaram derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. Então, o grupo de Antônio Conselheiros, eles utilizavam uma tática que nós chamamos de tática de guerrilha, porque eles não tinham armas, eles não tinham rifles, espingardas boas, eles tinham machado, foice, espingarda pisa-tempero, aquelas armas que davam para ser construída para enfrentar o exército. Então eles utilizavam a tática de guerra de guerrilha, onde atraíam o inimigo para a emboscada, e lá eles lutavam de corpo a corpo. É por isso que o Euclides da Cunha diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, porque sobre o sol escaldante do Nordeste, esses homens lutavam bravamente contra um exército armado que vinha para destruir a sua comunidade, né? Então o que é que o governo fez? O governo vai mandar uma terceira expedição para tentar destruir Canudos. Uma terceira expedição. E aí o governo diz: olha, que nós já não estamos mais conseguindo destruir. Mandamos 250 praças, muita gente naquela época, e já não conseguia destruir ou entrar em Canudos. Então eles vão contratar um coronel, né, chamado Antônio Moreira César, considerado pelos militares um herói do exército brasileiro. Antônio Moreira César era um coronel temidíssimo, né, porque ele já tinha acabado várias revoltas populares no Nordeste. Era um homem malvado, né, era conhecido, como nós vamos ver aqui, né, popularmente conhecido como corta-cabeça, por ter mandado executar mais de 100 pessoas a sangue frio na repressão à Revolução Federalista em Santa Catarina. Então Moreira César, ele era conhecido como corta-cabeça, o treme-terra. Onde ele chegava era para intimidar, porque ele massacrava sem pena, e não foi fácil. Ele chegou no alto da colina e avistou Canudos de longe e chegou a dizer: ainda hoje almoçaremos em Canudos, porque tinha certeza que destruía Canudos. E não foi fácil, porque
Em um dos combates, Moreira César tombou morto nas terras de Canudos, tentando invadir o arraial dos canudenses. Então Moreira César foi morto em combate e eles fugiram, os soldados fugiram e não conseguiram invadir. E aí naquele momento se percebeu a força do canudense, a força do povo de Antônio Conselheiro, a força do povo que sonhava na sociedade justa, igualitária, partilha, né? Que lutavam bravamente pela sua terra e pela a sua vida. E aí o governo, sentindo isso, o governo da Bahia teve que convocar a 4ª expedição, e aí já com o apoio do presidente, com o apoio de os militares de vários estados. Para vocês terem uma ideia, vieram soldados de diversos estados do Brasil, se não me falha a memória, não sei se foram 17 estados que vieram soldados, e nós chegamos a ter em Canudos 12.000 soldados para invadir uma comunidade de 25.000 flagelados de pessoas pobres. E esses soldados vinham com metralhadoras, com canhão, uma metralhadora que era conhecida por eles a matadeira, porque era para dizimar todo mundo. Então, o ministro da guerra, o marechal Carlos Machado Bittencourt, preparou uma expedição sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Mas o arraial de Canudos resistiu até o dia 5 de outubro de 1897, quando morreram os 4 derradeiros defensores. Segundo dizem que eram 2 homens, um jovem e uma criança, que lutaram até o último momento defendendo as terras de Canudos. E após a luta, apesar das promessas de todos os homens presos e também grupo de mulheres e crianças, acabaram sendo degolados. Uma execução sumária que se apelidou de Gravata Vermelha. Com isto, a Guerra de Canudos acabou se constituindo um dos maiores crimes já praticados em território brasileiro. Mulheres, crianças mortas, mesmo sem tendo poder de reação, mesmo sem tendo poder de reagir contra um exército faminto, com vontade de matar, armado até os dentes. Se dizimou um povo onde foi morto mais de 25.000 pessoas. O cadáver de Antônio Conselheiro foi exumado, sua cabeça decepada a faca. No dia 6, quando o arraial foi arrasado e incendiado, o exército registrou ter contado 5.200 casebres que se tinha na comunidade. Cortaram a cabeça de Antônio Conselheiro para dizer que ele era um maluco, um louco, e foi levado para o Nina Rodrigues para se estudar a cabeça dele. O Antônio Conselheiro já tinha morrido antes da invasão. Alguns dizem que ele pode ter, dúbia a morte dele, diz que pode ter sido por estilhaço de granada, de bombas, e outros dizem que ele morreu de uma diarreia que teve. Então qual foi o resultado? O conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12.000 soldados, oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Em 1897, na 4ª incursão, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25.000 pessoas, culminando com a destruição total da povoação. Nós temos aqui gaúchos que vieram para a Guerra de Canudos, alguns gaúchos que vieram lutar, mulheres e crianças, prisioneiros da guerra, muitos foram degolados, cortados a cabeça, e a tropa do exército brasileiro, acantonada no interior de Canudos. Temos aqui o filme A Guerra de Canudos, um filme brasileiro de 1997, que é um drama dirigido por Sérgio Rezende, onde tem o José Wilker, o finado e grande José Wilker, que vive o papel de Antônio Conselheiro. Nós temos algumas curiosidades. A Guerra de Canudos durou 1 ano e mobilizou 12.000 soldados, oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Estima-se que morreram 25.000 pessoas.
Euclides da Cunha vai desembarcar no Espírito Santo, no vapor Espírito Santo de Salvador. Ele era o correspondente de guerra, né? O Estado de São Paulo, periódico no qual já havia escrito 2 artigos intitulados A Nossa Vandéia, publicado em 4 de março. No dia 5 de outubro de 1897, termina a resistência sertaneja. Canudos estava destruído, né? Era o cenário de fim de mundo, entre becos e ruelas, uma legião de corpos carbonizados, queimados, mortos, né? Que se misturaram às ruínas, cerca de 5.200 casas, e nós tivemos a maior guerra de guerrilha que o Brasil já viveu, né? O Antônio Conselheiro foi localizado no santuário da Igreja Nova. Depois de exumado, o corpo de Antônio Conselheiro foi fotografado, sua cabeça cortada e levada para o Nina Rodrigues. Nós vamos ter aqui algumas curiosidades de manifestos dos estudantes que são feitos em defesa de Canudos, né? E nós vamos ver que mesmo após 100 anos da guerra de Canudos, as ideias do Antônio Conselheiro, as ideias continuam vivas, né? Continuam vivas, a ideia por uma sociedade fraterna, justa, humana, que possa distribuir riqueza, que as pessoas possam viver em solidariedade, que elas possam partilhar da riqueza, que elas possam comer, que elas possam ter dignidade, que a terra possa estar na mão de todos. Esse sonho continua vivo, continua firme no Nordeste brasileiro. 100 anos depois da morte de Antônio Conselheiro, nós podemos dizer que as suas ideias continuam tão vivas quanto sempre. Antônio Conselheiro vive, Canudos vive nos dias de hoje. E essa história precisa ser contada nos nossos livros didáticos. Essa história precisa ser contada para as nossas crianças, para os nossos estudantes, para os nossos adolescentes. A história que aconteceu tão próxima a nós aqui da Bahia e que é escondida dos nossos livros e que não é contada. Portanto, Canudos vive. E muito obrigado e até o próximo trabalho.